Olá a todos, bem-vindos de volta. Estamos no Adobe Summit novamente com Hannah da Adobe. Bem-vinda. Obrigada por me receberem. Já faz um tempo. Conversamos há alguns meses no Adobe Max? Sim. Imagino que muita coisa aconteceu desde então. E em tempo de IA, já se passaram 7 anos. Sim, talvez mais. Você lidera novos negócios em IA generativa. Antes de falarmos sobre a Firefly Foundry e os acontecimentos recentes, pode explicar o que isso significa e qual é o seu papel? Acredito que tenho o trabalho mais divertido da Adobe, pois sempre estou na vanguarda dos novos negócios e iniciativas orgânicas. Então, como você já ouviu, a IA tem sido um assunto nos últimos anos. Tem esse cara, Jensen Daniel. Sim, vamos falar disso em seguida, pois ele é fã do Foundry. Mas há alguns anos precisávamos focar nos novos empreendimentos na área de IA generativa. Então, eu me considero uma empreendedora na Adobe, o que é muito bom porque não preciso buscar investimentos. Mas eu preciso apresentar ideias internamente. E há alguns anos lançamos os produtos Firefly for Enterprise, que incluem produção criativa, modelos personalizados, Firefly Services, que se tornaram realmente um negócio de alto crescimento para nós. No ano passado, trouxemos modelos de terceiros para o ecossistema e este ano, como falamos no Max, lançamos o Firefly Foundry. Então, continuamos com a nossa filosofia de realmente ter responsabilidade no mercado, mas também de oferecer aos nossos clientes empresariais o que eles precisam. Certo, justo. Desde o Max, você viu algo do ponto de vista dos clientes, algum feedback, o que eles têm usado, talvez alguns resultados iniciais. Eu sei que a NBC Universal e Home Depot estão aqui. Qual foi o feedback que você recebeu? Sim, aqui temos clientes, obviamente clientes como a Paramount e a NBCU usando o Foundry, como você disse. Nossa parceria com a NVIDIA foi lançada, novidade, Walt Disney Imagineering e Coca-Cola também estão aqui. Então, eu acho que o que vimos desde a última vez que conversamos é que as marcas realmente, isso ressoa com empresas da Fortune 2000 que se importam com suas marcas. Num mundo de avanços tecnológicos acelerados, discutimos a velocidade do turbilhão da IA. Você quer se manter à frente. Você não quer perder uma grande mudança tectônica na tecnologia, mas precisa ser cuidadosa. E acho que ouvimos isso claramente da Chandenu, do Jensen, dos clientes no palco, que é preciso ser cuidadosa sobre como você está abordando isso. E nesse sentido, eles demonstram isso com a confiança dos clientes e eles confiam na Adobe como uma plataforma que já descobriu várias formas de migrar para a nuvem. Com o digital, toda a ideia de ter criatividade digital no Photoshop. Eles confiam em nós e estamos presentes em toda a stack corporativo deles. É isso que tem se desenvolvido recentemente. Certo. Quero dizer, eu vi na apresentação principal, vimos o novo anúncio do CX Enterprise. Várias camadas e aplicativos, mas tudo funciona bem junto. Fui a algumas demonstrações, stands e vi o que a Home Depot está apresentando. É bastante impressionante. Agora, para chegar a um ponto em que funcione, em que esteja disponível comercialmente, porque, ok, IA, ChatGPT foi lançado, bem, ficou popular no final de 2022. Desde então, como as coisas evoluíram? Como todas essas empresas estão treinando modelos com a própria propriedade intelectual e como é seguro, digamos, para elas usarem isso comercialmente? Fico feliz que você tenha passado pela demonstração da Foundry Home Depot. Além disso, fizemos algo, não sei se você viu a mini esfera que também tínhamos no salão. Esse é um trabalho com o nosso próprio cliente zero junto com a Foundry, e isso também é uma parte interessante. Quando você pergunta como as nossas empresas estão trabalhando para proteger sua propriedade intelectual, mas também avançar, é exatamente por isso que trouxemos a Foundry para o mercado. Então, se você pensar no espectro de personalização que você pode ter, nossos modelos GA são completamente seguros comercialmente, porque desde o início licenciamos todos os dados que foram utilizados. Esse é o GA já disponível com todas as ferramentas. Isso é uma característica, não um defeito. Ele não conhece seu logo, marca ou propriedade intelectual. No entanto, isso limita quando se busca atuar em escala. E foi por isso que há alguns anos lançamos o Firefly Custom Models, que era uma personalização mais leve para imagens, um conceito de cada vez. Agora que estamos nesse mundo de construção de universos de marca, é isso que o Foundry faz em diferentes modalidades. Agora, não estamos mais limitados a imagens ou vídeos, pois combinamos todas essas modalidades.
Também é onde o mercado caminha para modelos Omni capazes de reconhecer diferentes modalidades. E porque começamos de uma base de pixels limpos para treinamento e depois temos a sua propriedade intelectual que você possui e tem licença para usar. Quando ajustamos demais o modelo e treinamos, você acaba com essencialmente um modelo fundacional que está protegido e é seu. E por isso, grandes marcas que realmente se importam com várias franquias, várias marcas, querem investir nesse trabalho, porque isso é um ativo que elas precisam para o futuro. Ok, tudo bem. Se puder, você pode me explicar o roteiro de, digamos, quando você vai até uma nova empresa e eles querem adotar isso? E quanto ao passo a passo? Então, nós adotamos uma abordagem muito voltada para casos de uso na descoberta disso, porque acreditamos que você não deve simplesmente aplicar tecnologia a um problema. Confira se você está alinhada com os principais problemas de uma empresa, como uma de mídia e entretenimento. Depois, realizamos o trabalho de descoberta. Então, nós encaramos tudo o que fazemos na perspectiva do Foundry, principalmente como um serviço gerenciado, onde alocamos engenheiras, pensadoras, sentamos lado a lado com a equipe de pesquisa e então resolvemos o problema. Provavelmente faríamos workshops com os dois lados da empresa e focaríamos nos principais casos de uso que impactam esse negócio. Em mídia e entretenimento, provavelmente começa com conteúdo original. Então, se você pensar que 1 minuto de vídeo no YouTube para conteúdo complementar pode custar $20.000 por minuto, 1 minuto de vídeo na Netflix pode custar centenas de milhares de dólares, enquanto lançamentos no cinema chegam a 1 milhão por minuto. Então, muito do trabalho que estamos fazendo é tentar ajudar essas empresas a pensar onde elas poderiam obter mais ideias. Talvez isso ocorra logo no início, na pré-visualização. Mais ideias são melhores desde cedo. E então, obviamente, em algumas partes do processo de efeitos visuais, seja para comerciais ou para cinema, como a IA pode permitir que eles façam esse trabalho com mais qualidade e dentro do prazo. Vou comentar sobre um desses pontos porque eu acho, e já conversei com algumas pessoas, que estamos caminhando para um mundo onde haverá necessidade de mais conteúdo. Talvez seja porque as pessoas passam mais tempo no celular, no Reels, Instagram ou Netflix. Como uma empresa lida com o fato de que ela precisa, como você disse, criar coisas novas, precisa ter novas ideias? A inteligência artificial pode ajudar. Suponha que você comece com algo. Acho que alguém da NBC comentou que eles pegaram os ativos da NBA que tinham e treinaram isso para as Olimpíadas. Novos ativos foram criados rapidamente e facilmente. Mas como eles podem garantir que os ativos continuem sendo originais, ainda seguros, mas originais e não muito repetitivos e entediantes? Porque eu já brinquei com vários modelos de IA e às vezes é assim. Tudo bem, é legal nos primeiros 5, mas depois os próximos 50 são tipo... Ok, isso não faz mais sentido. Ou então fica super repetitivo. Então, como você equilibra o aspecto criativo com aquele que talvez não esteja mais tão controlado? Foram cerca de 12 perguntas. Vou tentar lembrar, você me ajuda. Primeiro, acho que o que você descreve é um problema matemático, certo? É verdade. Acho que a McKinsey fez um estudo que disse que agora estamos assistindo quase 13 horas de vídeo por dia em vários formatos. Isso é bom pra mim. Tomara que o pessoal no YouTube esteja assistindo. É bom para você. Acho que só se estabilizou no ano passado. Minha teoria é que precisamos comer e tomar banho, então temos tempo limitado para assistir vídeos. E as pessoas estão consumindo em várias telas, talvez até ao mesmo tempo. A gente também se cansa do conteúdo mais rápido. Estudos mostraram isso. O David mencionou no palco que você pode deixar o conteúdo disponível por 2 semanas. E esse era meio que o modelo do Facebook. Agora, se você está no TikTok, seu conteúdo perde relevância em poucas horas. E no YouTube, talvez você tenha um dia inteiro, 2 dias de conteúdo antes de precisar colocar conteúdo novo no ar. Então, esse é um problema matemático que a gente tem, né? Porque você tem tempo limitado, você precisa manter o conteúdo atualizado. Como você disse, tem que ser original, mas também tem que estar alinhado com a marca. E então, o trabalho de criar modelos que estejam alinhados com a sua marca. Então, como um modelo fundacional que entende a essência da sua marca, no caso da NBCU, talvez seja uma franquia, talvez seja um visual, um logotipo, é que você pode ter ideias mais rápido.
E uma coisa que quero enfatizar é que nós, ou eu pessoalmente acredito, que a humanidade é a fonte da criatividade inovadora, certo? Isso não virá de um modelo normativo médio. Esses modelos fazem muito bem esse trabalho de criar variações. Reformular e redimensionar são ótimos trabalhos. Como você mencionou pela sua própria experiência, isso não vai necessariamente gerar ideias criativas inéditas e de ruptura. É aí que nós entramos, certo? Direcionando esse trabalho. E nós lançamos recentemente nossa assistente criativo de IA agêntica, que claramente precisa ser direcionada por alguém que tenha uma ideia, certo? Uma ótima ideia criativa. Então é assim que estamos trabalhando. A maioria dos produtores e diretoras criativas tem tantas ideias que não conseguem colocar em prática. Se você falar com uma artista, ela dirá que tem 100 ideias no caderno de esboços. Eu não tenho tempo para desenvolver todas essas ideias, só consigo focar em 4 delas. Ao limitar a criatividade, às vezes não se alcança o resultado ideal. Então, a forma como eu vejo isso é que se você puder dar a eles ferramentas que acelerem a capacidade de criar ideias, isso vai permitir que a gente tenha histórias e narrativas melhores por aí. Então, é assim que você pode pensar sobre como todos estão adotando as ferramentas para começar. Certo, então parece que o ser humano ainda é uma parte bem importante do ciclo. Quero dizer, na área da criatividade. E, na verdade, eu estudei ciência da computação antigamente. E sim, talvez eu não precisasse ter feito todas aquelas aulas no MIT nesse mundo de hoje. Mas a habilidade fundamental de resolver problemas e analisar questões ainda precisa estar em nossas mãos. O mesmo vale para a criatividade. Acho que a resposta é a mesma. Antes de terminarmos, para onde vamos a partir daqui? Porque, quero dizer, acho que as coisas já estão bem avançadas, mas parece que todo ano surge algo novo e é tipo, ok, não tinha pensado nisso, mas é bem legal. Agora que temos essas ferramentas, o humano ainda é importante? Para onde vamos daqui? Sinceramente, acho que estamos só começando, sabe? No beisebol, estamos nos primeiros innings desse jogo e pode até ir para a prorrogação. Eu não acho que vimos o mercado se estabilizar. De novo, estamos explorando. Você pode ver que alguns líderes no mercado estão ampliando seus casos de uso, mas muitas empresas ainda não descobriram como passar da experimentação para a escala. Então, eu acho que vamos ver um grande aumento na adoção assim que houver clareza sobre onde estão os retornos, sobre o investimento nos casos de uso, por isso eu foco tanto em casos de uso. Onde está a oportunidade e onde essa tecnologia realmente traz benefícios? É para aí que eu acho que estamos indo. Claro, vamos falar sobre como os modelos vão melhorar, vão ficar mais baratos e a qualidade será maior. Os agentes vão começar a conectar tudo e, por favor, ouça a palestra principal do segundo dia, porque vai ter muita reflexão sobre como antes a gente precisava trabalhar em 3 ou 4 interfaces diferentes. Ter um agente que tenha acesso aos dados de forma segura, protegida, mas que também entenda o fluxo de trabalho que precisa ser realizado, também vai agilizar nossas vidas. Acredito que esse é o caminho para o futuro. Já que falamos dos agentes, preciso falar sobre eles. Então, se você puder compartilhar algo, onde quero dizer, qual é a importância dessa nova mudança em direção à IA agêntica? Como você disse, eu não gosto de trabalhar em 10 plataformas diferentes. Acho que essas novas plataformas viraram a interface onde trabalhamos, com tudo integrado e conectado. Isso vai garantir que haja 10 vezes mais conteúdo, quero dizer, 10 vezes mais produção, mantendo a qualidade, mas os agentes vão, digamos, controlar ou ser aqueles que fazem a maior parte do trabalho. Eu peguei essa frase emprestada da chefe de operações de marketing da Home Depot. Ela disse: Stacy, ela disse, você não pode usar IA para resolver um processo ruim. Ok, então a gente quer como uma aula de nível doutorado para melhorar fluxos de trabalho. Mas se você tem fluxos de trabalho ruins agora, ou se você tem, sabe, 12 etapas diferentes para fazer alguma coisa, esse é o momento perfeito para parar e pensar. Esse é o fluxo de trabalho do futuro que eu preciso para o que quer que eu esteja fazendo, seja produzindo um podcast, divulgando o podcast. Como a IA pode ajudar a destravar diferentes partes? Quando você entende o fluxo de trabalho, pode colocar um agente para atuar. E ontem, como também temos a NAB aqui, a equipe da NVIDIA me pediu para ir lá e participar de um painel. E nós falamos bastante sobre governança para sistemas agênticos e observabilidade. Então você precisa ser capaz de medir se o agente está sendo eficaz.
Eu não recomendaria a ninguém simplesmente colocar um agente para rodar em um fluxo de trabalho que você não entende ou não depurou, basicamente. Então é aqui que sempre aparece aquela palavra da moda que todo mundo quer usar. Esse é o nível de doutorado. Primeiro, certifique-se de que seus fluxos de trabalho estão bem estruturados. Você sabe onde estão seus dados e tudo isso está muito bem gerenciado. Ok, justo. Acho que é uma boa forma de encerrar. Obrigado mais uma vez por participar. Agradeço de verdade. Provavelmente da próxima vez que conversarmos, vamos falar sobre algumas novidades que a IA e os humanos criaram juntos. Então, mais uma vez, obrigado por ter vindo. Amanhã teremos reunião, onde falarei sobre CX Enterprise, painéis de plataforma, agentes de IA e demais temas atuais. Então vai ser empolgante. Mais uma vez, obrigado. Obrigada por me receber. Estamos de volta com a Amit, vice-presidente sênior de produtos da Adobe. Bem-vindo e obrigado pelo seu tempo. Com certeza. É um prazer. Obrigado por me receber. O dia começou bem. Você acabou de fazer um ótimo discurso e apresentou um novo produto que a Adobe está lançando. Certo. Você pode falar primeiro sobre qual é o seu papel na Adobe? Sim. Sim, claro, posso falar sobre isso. Um pouco de história. Estou na Adobe há cerca de 21 anos em vários cargos diferentes, mas nos últimos anos sou responsável pela gestão de produtos e marketing de produtos do que chamamos de orquestração da experiência do cliente, ou CXO. Muitos conhecem os produtos empresariais. Meu trabalho é planejar o roadmap e o marketing deles. Certo, falamos um pouco sobre o fato de que a Adobe pode ser dividida em duas partes. Uma delas é a parte que acho que a maioria dos espectadores conhece, como Photoshop, Premiere Pro, etc. E a outra parte é onde está o grande negócio, o setor empresarial. Um negócio realmente muito grande. É marketing, análise de dados, um grande negócio. Com a IA e agentes de IA, isso está ficando ainda maior e mais relevante. Agora, você fez alguns grandes anúncios recentemente essa semana. Novas parcerias com grandes empresas, com empresas como a Anthropic, a OpenAI, a Nvidia. Why? Por que estamos indo nessa direção onde agora as coisas parecem estar mais abertas? Também vimos outra empresa, a Salesforce, fazer aproximadamente o mesmo com o Headless 360. Então parece que as empresas de software estão abrindo seu ecossistema. Qual é a razão por trás disso? Sim, bom, antes de tudo, acho que é uma ótima pergunta. Talvez eu possa dar um pouco de contexto sobre algumas coisas que você disse. Acho que, em primeiro lugar, você está certo. A maioria das pessoas está mais familiarizada com outros lados da Adobe. Desse lado, na verdade, temos muito do que nos orgulhar pelo que fizemos, porque se você voltar no tempo, e não sei se você assistiu à palestra de abertura do primeiro dia, mas acho que realmente fomos pioneiros há muitos anos ao definir o que é marketing digital, certo? Anos depois, definimos a gestão da experiência do cliente como ampliação e aprofundamento de capacidades. No ano passado, lançamos e anunciamos essa orquestração da experiência do cliente. E por isso acho que existe toda uma história de como temos liderado efetivamente esse mercado e, de certa forma, trazendo o que acreditamos serem as ferramentas certas para ajudar nossos clientes. Sobre seu ponto sobre o ecossistema, que é uma ótima pergunta, realmente é interessante. E mesmo se você voltar no tempo, e eu já participei de muitos e muitos summits, o que tem sido muito divertido, mesmo se você voltar alguns anos, nós sempre focamos muito no ecossistema. Mas, historicamente, acho que o ponto que você está levantando é que, historicamente, o ecossistema girava basicamente em torno de 3 participantes, certo? Era basicamente sobre, olha, como estamos trabalhando com o que chamamos de ISVs, basicamente grandes fornecedores de tecnologia, integradores de sistemas e agências, certo? Trabalhamos com eles por anos de forma próxima. Tem sido muito bem sucedido para todos nós nesse ecossistema. Acho que a mudança deste ano que você menciona é a nova onda de plataformas de IA com as quais já estamos totalmente integrados. Respondendo à sua pergunta, nossos clientes sempre direcionam o nosso ecossistema e estrela guia. E por isso sempre faremos o que for do melhor interesse dos nossos clientes. E sempre nos orgulhamos de sermos abertos, mesmo lá atrás, quando tínhamos acesso à API. Isso agora evolui para novas formas de acesso. Mas é absolutamente uma nova categoria que nos empolga muito. E estamos ouvindo de muitos dos nossos clientes que, olha, estou padronizando, seja na nuvem, seja no Gemini, seja no Copilot, seja lá o que for. E olha, eu quero ter o poder da sua tecnologia nesse ambiente. Então, isso é do interesse do cliente, é do interesse da plataforma de IA, é do nosso interesse também. Por isso estamos fazendo isso. Se quiser, há exemplos específicos do que isso significa. Mas eu acho que no nível estratégico, nosso objetivo fundamental é como você aproveita esse investimento onde quiser. E nós temos um princípio fundamental do nosso lado, que é
E isso é muito importante para mim do ponto de vista do produto, que vamos atender os usuários onde eles estão. Então, em outras palavras, o que isso significa é que, se você é um usuário na empresa que quer acessar nossa tecnologia diretamente, você pode fazer isso. Tenho certeza de que você viu isso em vários anúncios sobre como estamos reinventando essas interfaces. Ao mesmo tempo, vemos clientes dizendo que têm profissionais atuando em outros ambientes de IA. Vamos encontrá-los lá também. Então, isso faz parte da estratégia por trás disso. Ok, agora faz sentido. Eu teria dito principalmente em software, questões financeiras. Vamos conversar, vou falar com o AWS hoje. Mas It's se você puder garantir que os clientes recebam o mesmo valor, se não melhor do que antes, se você garantir que os clientes não precisem sair do seu ecossistema, mesmo que estejam usando novas ferramentas, você está em uma boa posição. E eu acho que é por isso, acho que é exatamente isso. E eu acho que é por isso que eu meio que comecei falando primeiro sobre a nossa história nesse setor, certo? Esse é um setor que muitas vezes tem muitos participantes diferentes, o que na verdade é incrível, certo? Isso impulsiona todo o mercado para frente. Acho que tem sido bom para os clientes. Mas nós temos sido um dos principais participantes que, na minha opinião, sempre disseram: "Ei, nós podemos entregar valor para esses clientes." E você está absolutamente certo. A questão agora é, como podemos fazer isso nesses novos ambientes? Vocês estão lançando ou lançaram recentemente o novo produto SYS Enterprise. Você pode me contar um pouco mais sobre o que é? Eu sei que há várias camadas por baixo e por cima dele. Sim. Sim, certo, não vou passar por cada camada, mas vou te dar a ideia principal. Nós temos trabalhado há bastante tempo no que acreditamos ser o sistema operacional baseado em agentes do futuro para a experiência do cliente. E para destrinchar isso, porque eu sei que parece muito hipotético, existem 3 ou 4 eixos que eu observo sobre como estamos evoluindo nossa solução para abordar isso. Número 1, nós já discutimos isso. Eu acho que, claramente, os usuários do nosso software estão buscando novas experiências, certo? Seja algo conversacional ou com diferentes pontos de acesso, já falamos disso. Acho que o segundo, igualmente importante, é tudo o que você viu no palco. Como faço para que agentes, habilidades e MCP façam parte nativa do ambiente de trabalho? São fluxos que conheço. Então, o que realmente fizemos foi criar diferentes serviços de catálogo, diferentes serviços de ativação. Então, como isso ganha vida na prática para o usuário? Esse é o segundo ponto. O terceiro é o núcleo do CX Enterprise. Novamente, espero que você tenha ouvido isso no palco. É essencial que isso tenha um sistema de governança. Não posso enfatizar isso o suficiente para seus ouvintes, pois muitas grandes empresas, especialmente em ambientes multimarcas, multiconformidade, multigeografia e multissetorial, é nesse cenário que nossos clientes atuam. Você precisa garantir que está usando isso da maneira correta. Então, isso é sustentado por esse sistema. E o quarto aspecto, como mencionei nesses vetores do CX Enterprise, é justamente o que falamos antes, como ter um ecossistema flexível e integrado, possibilitando acesso à tecnologia. Então, já estamos vendo essa oportunidade há algum tempo. Tipo, como redefinimos o stack? Esse foi o anúncio chamado CX Enterprise, e você já viu isso. Não preciso explicar para todos os ouvintes, mas há várias camadas, começando pela de aplicativos e interface. Como estamos evoluindo isso nos 3 pilares que mencionamos? Visibilidade da marca. Como ajudamos clientes no topo do funil? Afinal, sabemos que o padrão de tráfego está migrando para plataformas de IA. O segundo é o engajamento do cliente nesses novos paradigmas da IA. O que significa oferecer experiências personalizadas? E por fim, trata-se da cadeia de suprimentos de conteúdo. Como reinventar de forma fundamental uma cadeia de suprimentos agêntica para produzir o volume de conteúdo exigido nesse novo mundo orientado por agentes? Todas essas áreas de aplicação agora são impulsionadas por muitos novos serviços que anunciamos, mas na verdade por uma nova plataforma de IA, e foi isso que detalhamos. Estou extremamente empolgado. E muitos desses componentes, estávamos conversando um pouco antes sobre isso, muitos desses componentes já estão sendo usados por muitos clientes hoje. Estamos recebendo muitos comentários positivos. Acho que, no geral, o feedback, como ontem no meu summit, é assim. Você faz algo e depois vai para umas 20 reuniões com clientes, onde descobre a verdade. E eu acho que, a partir daí, houve realmente muita empolgação em torno disso. Se puder me dar um exemplo antes, seria ótimo. Mas antes de chegarmos a isso, como são as conversas entre, digamos, uma Adobe, um ChatGPT e talvez uma Dix Sporting Goods? Tipo, porque os 3 precisam trabalhar juntos, você tem coisas que quer garantir que funcionem. O ChatGPT quer algo, assim como a Dix Sporting Goods ou outros. Quero dizer, acho que é realmente, e obviamente acho que Dick acabou de falar um pouco sobre isso no palco entre Vlad e Emily, mas acho que essa é uma boa pergunta. É aplicável a muitos dos nossos grandes clientes corporativos. Olha, sendo bem sincero, se você é a Dix ou qualquer outra empresa, não se trata apenas da Adobe e da OpenAI.
Eles estão sendo inundados por muitos parceiros diferentes, certo? Especialmente agora, no lado da IA. E mesmo no mundo mais amplo da experiência do cliente, há uma tonelada de novos participantes, todos trazendo tecnologias muito interessantes. Mas eu acho que a experiência, e é por isso que acho que Vlad e Emily estão no palco, é interessante, na minha opinião. Quanto mais confusas as coisas ficam e quanto mais as coisas mudam a cada dia, eles recorrem a quem já vinha sendo parceiro deles desde que ajudemos e acompanhemos o ritmo. Acho que essa é a verdade fundamental de onde estamos. E você viu os anúncios com o ChatGPT, OpenAI e Anthropic. Acredito que todos estão animados em agregar valor, é dessa forma que vejo isso. Ok, faz sentido. Como você disse, enquanto todos estiverem felizes e eu não precisar me esforçar mais para fazer o que já fazia. Exatamente isso. Acho que você vai sim. Bem, e concordando com você, espero que isso não esteja simplesmente desaparecendo. Espero que haja muito mais valor no que você está fazendo agora, certo? Se não estivermos fazendo isso, então temos um problema maior. Sim, então você falou um pouco sobre isso, né? O termo que usam é otimizador de LLM. Sim, eu falei sobre isso ontem. Ah, ótimo. E parece que não são muitas as marcas que sabem sobre isso. Elas ainda estão sempre focadas, talvez, em SEO, ainda um pouco em IA generativa. E isso ajuda, claro, porque bilhões de usuários agora estão usando o ChatGPT, o Claude, o Gemini e por aí vai. Também muda um pouco que o modelo de negócios, agentes baseados em objetivos, não vão ser uma realidade. O que acha dessa nova mudança? Com agentes baseados em objetivos, o modelo pode variar. Acho que o ponto do Uber, o ponto principal que eu diria para você e para seus ouvintes, e acho que esse é o meu aprendizado nesse espaço. Empresas diferentes, sei que isso parece óbvio, mas é um ponto importante. Muitas empresas estão em sua própria jornada, e o que quero dizer com isso é, lembre-se que há alguns minutos eu disse que vamos encontrar os usuários onde eles estão. No contexto da IA, vamos atender as empresas no estágio em que elas estão, e esse é um ponto realmente muito importante porque você acabou de dizer isso corretamente. Quando visito empresas e tenho reuniões, algumas dizem: a área de otimização para modelos de linguagem é novo para mim, me ajude a entender. Vou para outra reunião e já estou usando isso há muitos meses, e aqui está o motivo disso ser tão importante, e aqui está o que isso significa em relação ao meu CEO, como você mencionou. Cada empresa segue sua jornada. E eu acho que o que estamos tentando fazer com o CX Enterprise até agora está ressoando e funcionando, nós vamos encontrá-los nessa jornada. E o que quero dizer com isso é que temos clientes que usam muita tecnologia, estão bem avançados na curva de maturidade da IA, se quiser usar esse termo. E também temos clientes que ainda estão tentando entender e colocar as coisas em produção. O propósito da nossa stack e o motivo de Anil ter dedicado tanto tempo no primeiro dia é que temos várias formas diferentes de seguir com isso. Então, novamente, se você quiser acessar diretamente, pode fazer isso. Se quiser acessar as habilidades por outra interface, também pode. Se você pensa, eu só quero iniciar essa parte de visibilidade da marca e não aquela, você pode fazer isso. Se você quiser adotar o conjunto mais amplo como padrão, pode fazer isso. Então, eu acho que esse é o poder do que estamos fazendo. Estamos realmente atendendo esses clientes no estágio em que estão, e mais importante ainda, acho que estamos dando a eles um caminho para onde querem chegar. Isso assume muitas formas neste momento. Você falou um pouco sobre a aquisição da SEMrush, mas ela realmente agrega muito valor à oferta e aumenta ainda mais o impacto do crescimento orgânico que a Adobe vem utilizando há muitos anos. Você pode falar um pouco mais sobre isso? Sim, estou em uma posição onde, curiosamente, não sei se você viu minha palestra principal, acho que sim. Eu gostaria de poder falar muito mais sobre isso, mas dado o estágio em que estamos no fechamento, eu não posso. Você resumiu bem. Acho que vou repetir o que vi no palco principal, que é, eu acredito fundamentalmente nisso, e você preparou isso muito bem. Não é uma conversa de ou, é uma conversa de e, certo? E nós acreditamos fundamentalmente nisso e achamos que, com as capacidades da SEMrush, podemos fazer muito pelos nossos clientes, assim como eles pensaram muito sobre o que isso significa nesse mundo movido por IA, seja você chamando de gel, ou existem muitos termos diferentes para isso. Então eu gostaria, sinceramente, de poder compartilhar tudo isso e todos os nossos planos de produto, mas ainda não estamos em posição de fazer isso. Mas esses são os 2 pontos principais e abrangentes, que foi o que comuniquei no palco principal e estou incrivelmente empolgado com isso. E, aliás, os clientes também estão muito animados com isso. Isso, de novo, você vai ouvir um tema consistente vindo de mim, certo? O nosso guia é o cliente, e eu acho que o feedback dos clientes tem sido realmente positivo. Acho que o objetivo é entregar valor incremental para eles. Creio que isso ficou claro. Eu tenho um exemplo engraçado porque um amigo meu fez um site que era para ser meio que uma piada. Entendi. Mas esse site estava tão bem otimizado para SEO e GEO que ele começou a receber e-mails, solicitações reais de negócios. Pois é,
E ele ficou tipo, Talvez tenha alguma coisa aí. talvez tenha algo nisso. Talvez tenha algo nisso. Bom ouvir isso. Acho que esse é o poder dessas ferramentas agora, né? Conforme o tráfego muda e a compreensão. E, de novo, espero que o que ficou claro na minha palestra principal hoje é que não se trata apenas de uma ferramenta individual, certo? É sobre todo o ciclo onde estou na descoberta distribuída, como produzo conteúdo agora, como otimizo isso e como é esse ciclo contínuo. Esse é realmente o ponto que estamos tentando comunicar, porque, muito parecido com o SEO de muitos anos atrás, o que ele fez? Ele criou uma necessidade de conteúdo. Agora estamos em um mundo diferente, certo? Temos conteúdo gerado por IA, temos todas essas coisas. Então, como colocamos automação nisso? Mas o ponto que continuamos repetindo é que isso precisa de governança. Não posso enfatizar o suficiente. Sem isso, as empresas não padronizam. É aí que a Adobe foca e, na minha opinião, se destaca. Vou preparar a última pergunta para Doug responder sobre o lado financeiro em breve. Já que estamos indo e a Adobe aceitou, estamos avançando para diferentes interfaces, certo? Você quer estar em todos os lugares do lado do cliente, com certeza. Isso é um problema se, digamos, no pior cenário, talvez nem seja o pior cenário, mas o painel da Adobe não for mais visto ou for visto muito menos. Mas por outro lado, você tem muito mais usuários usando a Adobe no back-end. Não sei, é uma boa pergunta. Já falamos claramente sobre nossa estratégia nesse ponto. Não considero isso tão extremo, pois vivo isso diariamente com nossos clientes. A verdade é que sempre haverá clientes, e encontro com eles diariamente, recebendo feedback sobre o que isso significa em nossas ferramentas e serviços. Mas ao mesmo tempo, com certeza, eu realmente vejo muitos clientes agora dizendo: olha, você é o meu sistema de registro. Você tem meu contexto empresarial. Muitos usam esse termo vagamente, mas para nós ele é muito valioso. E, portanto, se houver uma maneira de agregar valor a isso por meio de outros serviços, com certeza faremos isso também. Mas se tem uma coisa que eu aprendi é que não existe uma resposta única, certo? Não existe, e quem diz haver uma única resposta não entende a complexidade das empresas que vivem em ambientes heterogêneos. Ainda gerenciamos muitos ambientes de TI. Acho que basicamente mostramos para eles: posso usar você em vários desses arquétipos diferentes. Essa é a minha visão. Até agora, isso tem repercutido nos clientes que estão usando assim. Ok, tudo bem, justo. Acho que isso também foi algo que Jensen comentou ontem. Sim, ele comentou. Ele falou sobre software e sobre esse novo tipo de usuário. Com certeza, Jensen realmente fez isso. Achei que ele fez um ótimo trabalho, como sempre, explicando algumas das ideias dele. Ótimo. Agora a última pergunta, de verdade, porque sempre tem uma última. Entendi. É a última pergunta. Existe algo, porque tudo é novo toda semana ou todo dia, sempre tem algo novo. Existe algo que os clientes já conhecem muito bem e tem algo que os clientes pensam: ok, eu preciso disso, mas não faço ideia de como usar. Fico feliz que você tenha feito essa pergunta, certo? Porque eu acho duas coisas. Primeiro, você está absolutamente certo. Todo mundo está acordando todos os dias, inclusive eu, com novas informações. O mercado e a tecnologia estão em movimento. E o Jensen também falou sobre isso. É um ritmo tão acelerado. Isso é incrível, não é? E eu acho ótimo, ótimo de ver. Então eu acho que todo mundo está meio que vendo esse ritmo rápido de inovação. Por outro lado, e o que também é verdade, é que aqui no Summit nós tendemos a focar porque as pessoas querem entender, tipo, ei, Adobe, como vocês estão respondendo a IA, como vocês estão, para onde vocês estão indo estrategicamente. E eu acho que conseguimos mostrar isso. No fundo, isso fecha perfeitamente o que eu disse no começo. Temos anos de experiência com esses parceiros e oferecemos tecnologia avançada. O ponto principal é que visibilidade de marca, engajamento do cliente e cadeia de suprimentos envolvem grandes aplicações, fluxos de trabalho e serviços de dados e conteúdo padronizados há anos. Então, muito desse evento, sim, você está ouvindo bastante sobre as novidades, mas quando participamos dessas reuniões com os clientes, quando conversamos com eles, é sobre construir em cima dessa base que é extremamente importante porque é isso que eles estão buscando fazer. Eu não acho que seja muito fácil para eles agora dizer: ei, vou refazer tudo e mudar completamente. Eles olham para nós e dizem: Adobe, vocês são meu parceiro estratégico, e nós nos sentimos extremamente honrados por isso. Como eu evoluo com vocês para o futuro. Então, acho que é muito importante entender as áreas em que realmente fizemos parceria com nossos clientes, seja no lado de conteúdo, seja no lado de dados, seja no lado de jornada,
São anos e anos de tecnologia muito robusta, certo? Que eles vêm usando e fluxos de trabalho que eles vêm utilizando. E é por isso que estamos em uma posição tão privilegiada, certo? Poder construir em cima disso com esses clientes é o que nos anima. Certo. Então essa foi a última pergunta. Essa foi a verdadeira última pergunta. Certo, bem, muito obrigado. Obrigado por participar. É um prazer estar aqui. Sei que você vai falar com Dale Law, o que será ótimo. Sim, então para quem está assistindo, fique ligado. Doug vai aparecer em breve. E estamos de volta para a última parte da série de entrevistas. Dessa vez, vamos falar sobre o impacto financeiro de todos os novos anúncios que você ouviu neste episódio. Estou aqui com Doug Clark, vice-presidente de Relações com Investidores. Já faz alguns meses, Doug. Como vai? Estou bem, conversávamos antes. É ótimo te ver de novo. Nossa última conversa foi no Max do ano passado. Agora, no Summit, nossa primeira vez é realmente empolgante. Quero dizer, desde então, muitas coisas mudaram. Isso é verdade. Novos anúncios nas últimas 48 horas também, ou nas últimas horas, um novo programa de recompra de ações de 25 bilhões de dólares foi anunciado, o que eu acho que representa cerca de 25% do valor da empresa hoje. Isso mesmo. Esse é um dos jeitos de tranquilizar os investidores dizendo: olha, a receita continua crescendo em níveis recordes, ainda temos muito fluxo de caixa livre, mesmo que o preço das ações não seja o melhor em todo o ecossistema de software. Tudo passou por uma compressão de múltiplos em geral. Esse é um dos jeitos de dizer: sabe de uma coisa? Ainda somos extremamente lucrativos? E essa é a nossa forma de retribuir aos investidores e acionistas. Claro, em escala temos mais de 26 bilhões de dólares em receita anual recorrente e o crescimento das assinaturas é de 12%. Então, estamos impulsionando um crescimento duradouro e diversificado em vários tipos diferentes de públicos e grupos de clientes. Isso é um reflexo dessa continuidade e durabilidade. Também é um reflexo do ponto de vista do modelo de negócios e da economia unitária. Geramos uma quantidade significativa de fluxo de caixa, mais de 10 bilhões de dólares em fluxo de caixa no ano passado. Então, isso nos dá a oportunidade de reinvestir no negócio de várias maneiras diferentes. Então, a prioridade número 1, para deixar bem claro, são os investimentos orgânicos no próprio negócio. E é isso que você vê sendo mostrado. E você teve a chance de ver isso sendo apresentado aqui na Summit. Isso nos dá flexibilidade e opções para devolver dinheiro aos acionistas. Temos recomprado ações agressivamente nos últimos anos. Nos últimos 3 anos, acredito eu, recompramos, em termos líquidos, 9% das ações em circulação. Com essa nova autorização, podemos retirar outra quantidade significativa de ações, enquanto mantemos flexibilidade para usar esse fluxo de caixa de diferentes formas. Já que, quero dizer, eu acompanhei muitas empresas que têm recomprado muitas ações e vi que o múltiplo delas diminuiu. Às vezes, empresas compram ações de forma mais agressiva quando estão em baixa ou apenas seguem o plano de adquirir 2 bilhões de dólares em ações por trimestre. Isso é algo que a Adobe está pensando, ou vamos manter X dólares por trimestre, ou agora vocês veem que estão extremamente subvalorizados, vão acelerar? Claro, você percebeu que temos sido bem consistentes, até agressivos na recompra de ações. Então essa tem sido a filosofia e a abordagem da empresa. Agora, fazer isso leva em conta vários fatores diferentes. Novamente, quanto dinheiro estamos gerando no período. Conseguimos fazer isso enquanto mantemos uma posição líquida de caixa estável. Isso é importante, novamente, em uma orientação onde o objetivo final é continuar a expandir o negócio. Queremos manter essa flexibilidade. E então, novamente, olhando para os últimos anos, realmente devolvemos uma parte significativa, se não toda, do excesso de fluxo de caixa livre, fora das aquisições, para os acionistas. Essa filosofia, essa abordagem definitivamente vai continuar sendo consistente. Há uma parte programática e outra oportunista, mas manter flexibilidade financeira é fundamental e permite alcançar resultados diferentes. Certo, também é importante saber que são recompras de ações e investimentos no negócio. Exatamente. Isso está em toda parte, e eu coloquei isso aí, mas fusões e aquisições também, certo? Anunciamos na sessão para investidores que já obtivemos todas as aprovações regulatórias para adquirir a SEMrush. É muito empolgante quando isso se concretizar, pois permitirá incorporar ao negócio algo financeiramente e tecnologicamente complementar, ampliando nossa abordagem sobre visibilidade de marca e capacidade de ser encontrada para as empresas. Então, há muita empolgação em torno disso, mas isso é uma ilustração, novamente, de que o forte perfil de fluxo de caixa livre nos dá a oportunidade de fazer tudo isso claramente considerando onde a ação está e as avaliações de software em geral. Vemos uma oportunidade de longo prazo subestimada. Então eu já quero falar sobre as projeções para o ano.
Acho que houve uma reaceleração na segunda metade do ano fiscal. Isso é só pela aquisição ou também por tudo o que acabamos de ouvir, como o CX Enterprise e a adoção dos novos produtos, que vamos abordar em breve. Então, nossa orientação não incluía nenhuma contribuição esperada da Semer, então vamos começar por aí. Em termos de onde estamos otimistas ou no que estamos focados em relação aos motores de crescimento, em primeiro lugar é em todo o portfólio e nos diferentes tipos de clientes que temos. Então, estamos animados em unir criatividade e produtividade para o grande público, para todos os profissionais de negócios e consumidores. Você está vendo a combinação do Acrobat e do Express em uma solução tipo estúdio, né? Uma solução de ponta a ponta, desde a compreensão até a criação. Há muito interesse e tração nesse sentido. Do ponto de vista criativo, há muito interesse, muito crescimento de usuários e muito aumento de engajamento na forma de gerações e consumo de créditos com o Firefly, o aplicativo e o ecossistema de soluções ali. Novamente sendo apresentado aqui no Summit, do ponto de vista empresarial, há várias soluções principais que sustentam o que é a orquestração da experiência do cliente. Todas elas estão indo muito bem. E nós demos um panorama financeiro sobre a combinação de cadeia de suprimentos de conteúdo, visibilidade de marca e engajamento do cliente, já que essas três soluções diferentes agora somam mais de $1 bilhão, crescendo coletivamente mais de 20%. Então é esse espectro de todas essas soluções que continua ganhando força. E se eu fosse isolar em um único dado, nossas soluções orientadas por IA, e isso é apenas um subconjunto de produtos individuais, mas acho que é ilustrativo do progresso, da tração e do que estamos vendo sendo construído. Isso triplicou na comparação anual no último trimestre, superando $400 milhões em receita anual recorrente. É o crescimento contínuo e o impulso tanto do ponto de vista do produto, do aumento de usuários, quanto da visão otimista das empresas. Agora quero mudar para CX Enterprise, porque parece ser o novo grande destaque aqui. A Adobe está se abrindo. Está interagindo com os novos participantes, interfaces, como quisermos chamá-los, Anthropic, ChatGPT, Gemini, quero dizer Claude, todos esses participantes. Agora, o modelo de negócios e sua lógica provavelmente estão mudando em relação a alguns anos atrás, e certamente em relação a uma década atrás. Como você está pensando sobre isso, ou como os investidores deveriam pensar sobre isso? Porque nós passamos de assinaturas que ainda existem para agora modelos baseados em metas, resultados, talvez créditos, especialmente agora com agentes. Como os investidores devem analisar o novo modelo de negócios? Isso vai ser realidade em todo o setor de software. A resposta curta é que está evoluindo, mas vamos começar com experiência do cliente, CX Enterprise e CX Coworker. O termo transformação é muito usado por aí. Acho que esse é um uso apropriado do termo, pois você está pegando um padrão e uma dinâmica da indústria, que é a plataforma de experiência do cliente da Adobe, e elevando isso a um nível que agora pode se tornar orientada por agentes. Então, uma plataforma de orquestração de experiência do cliente de ponta a ponta, orientada por agentes, com um alcance, escopo e base de clientes sem igual. Você aprimora isso com automação, fluxos de trabalho, experiências orientadas por agentes, tanto próprias quanto de terceiros. E você está atendendo às necessidades centrais da base de clientes corporativos. Personalização em escala, agilidade para avançar mais rápido e entrega de métricas e medições de ROI mensuráveis associadas a isso. Esta é uma abordagem completa da plataforma tudo em um. E então, ligado à sua pergunta, isso acaba evoluindo o modelo de negócios ou a oportunidade de monetização. E é realmente uma oportunidade de dar flexibilidade e escolha aos clientes em relação a quais soluções eles estão buscando, quais resultados eles estão tentando alcançar e como eles querem, no final das contas, seguir nessa jornada. E isso dá, novamente, flexibilidade. Então, para identificar ou ser específico sobre o que quero dizer com essa flexibilidade, você tem o seu modelo tradicional baseado em assinatura. Esse é meio que o núcleo disso. Existe uma camada que, com base no uso, na utilização e, no final das contas, no valor, tem uma natureza mais baseada em consumo associada a isso. Então, incorporando quantos agentes você está usando, com que frequência você está acionando esses agentes, qual é a frequência, essa parte do consumo passa a fazer parte. E então, no nível mais estratégico, com muitos dos nossos maiores clientes corporativos, trata-se de qual é o resultado, como você chega a esse resultado e qual é o retorno mensurável desse resultado.
Isso pode ser o número de campanhas registradas ou a quantidade de conteúdo criado. Então, existem várias métricas ou perspectivas específicas pelas quais essa abordagem baseada em resultados pode ser avaliada ou quantificada. Mas a questão é que, no final das contas, dependendo de onde você está na sua jornada de adoção de IA, nós temos uma solução de plataforma para você. Nós temos as peças individuais e então podemos trabalhar com esse cliente para identificar qual é a melhor forma de operacionalizar e implementar isso dentro da empresa deles. Para mim, parece que 2026 é o ano em que, quero dizer, a IA vem crescendo desde o final de 2022. Mas parece que 2026 é quando aquelas grandes empresas começam a seguir nessa direção. Tipo, agora já investimos muito dinheiro, temos essas ferramentas, seja Adobe, alguns outros fornecedores de software, e claro, tem o ChatGPT, nuvem, etc. Mas 26 é o ano em que vejo a maioria se posicionando para garantir que 27 seja quando realmente provaremos. Este era o resultado antes. Agora multiplicamos esse resultado, por 5 ou 10 vezes, dependendo da empresa. Mas ainda é cedo demais para dizer, precisamos de X quantidade de créditos, precisamos de X quantidade de acordos com a Adobe, com outras empresas, e talvez a Adobe também esteja sentindo que agora estamos aqui, estamos ajudando, esse é o caminho que vocês precisam seguir. Acho que com o tempo descobriremos todo outro modelo de precificação. Sim, e há alguns aspectos nisso. Um deles é que eles estão procurando um parceiro de confiança para poder conduzir esse tipo de mudança, reconhecendo que isso é potencialmente uma nova forma de trabalhar. É transformador para as operações e permite que alcancem até mesmo um resultado mais bruto. E tivemos algumas perguntas sobre isso na sessão com investidores. A capacidade de superar o lixo de IA é meio que o termo usado ali. Mas como chamar a atenção das pessoas? Então, recorrer e conseguir trabalhar e no final das contas fazer parceria com uma empresa como a Adobe, que tem a expertise no assunto, tem uma incorporação de agentes voltada para o futuro, mas também consegue fazer isso de uma forma compatível com a marca e segura para a marca. Acredito que esse seja um ponto de interseção crucial de fatores. Então, estamos em uma posição realmente única para reunir tudo isso para as empresas. Eu acho que, como exemplo de uma área onde estamos passando da visão para a experimentação e, de fato, para a implementação, é o que está acontecendo do ponto de vista de como as marcas são encontradas. Então, com o surgimento dos LLMs como o ChatGPT e o Claude, as marcas estão sendo descobertas de uma maneira totalmente nova. E as marcas têm a escolha de ou vamos participar disso ou não vamos. E a Adobe pode entrar e te ajudar a descobrir como você vai ser encontrado, como você vai aparecer e como você precisa criar conteúdo para conseguir fazer isso. Como você pretende selecionar esse conteúdo e apresentá-lo de forma que se comunique com o indivíduo, não com as massas. Isso é muito importante. Então, trabalhar com a Adobe para descobrir como não só se tornar visível e aparecer nesse ambiente, mas fazer isso de uma forma que realmente apoie a lealdade, a marca e a capacidade de ser encontrado é realmente essencial. Estamos ajudando a enfrentar esse problema. Com produtos como o LLM Optimizer e coisas desse tipo. Com muitos produtos anunciados, surgiram novas camadas. A Adobe também está, em vez de esperar que os clientes venham até a Adobe, ouvir falar de 4 engenheiros destacados. Você também está indo até o cliente dizendo, olha, essas são coisas que você não está usando, deixe-nos ajudar você. E novamente vamos definir o preço depois, porque agora ainda estamos no começo. A curva de adoção está literalmente subindo muito rápido. Isso é algo que a Adobe está fazendo agora de forma geral, ou são as grandes empresas primeiro, e depois vocês vão descendo no funil? Então, é um pouco dos dois, mas a conversa sempre deve começar com quais são as necessidades do cliente e que problemas eles estão tentando resolver. Onde estão os pontos de atrito? Como podemos ajudar com isso? Então, novamente, do ponto de vista do modelo de negócios, essa confiança de que há retornos comprováveis sobre esse investimento permite que a estratégia de entrada e expansão aconteça. E temos muito sucesso nisso em termos de estratégia de entrada no mercado. Ok, agora quero dizer, para mim existem tantas opções de monetização e acho que a grande incógnita é quais serão os resultados. Porque acho que eu ouvi dizer que você foi um dos primeiros a fazer parceria também com o ChatGPT quando se trata de publicidade. Acho que há também uma alavanca de monetização nisso. Pagamentos e transações via Stripe, PayPal ou Adyen. Acho que talvez a Adobe possa ficar com uma pequena porcentagem, ou talvez isso faça parte do pacote que você vai vender para as empresas.
Então, em termos de monetização, acho que as opções existem. Acho que ainda vamos esperar para ver quais serão os grandes impactos. Sim, duas coisas sobre isso. Uma forma é a monetização direta. Falamos sobre a evolução dos modelos. A assinatura ainda está no centro, seguida por um complemento baseado em consumo. Se você está pensando na parte criativa do portfólio, nós ampliamos a linha de forma muito significativa, certo? Saímos de um número limitado de aplicativos individuais focados em potência, precisão e especialização. E nós expandimos isso com o aplicativo Firefly e seu ecossistema para ser mais como um estúdio criativo, com IA em primeiro lugar e natureza generativa. Há diferentes faixas de preço nesse portfólio e, considerando as mudanças nas necessidades dos clientes, preferências dos consumidores e acesso à tecnologia, estamos adotando uma estratégia freemium nesse mercado. A consequência disso, e com sucesso, é que estamos aumentando nossa base de usuários e nosso número de usuários ativos mensais de forma muito significativa. No último trimestre, tivemos mais de 80 milhões de usuários ativos mensais, um crescimento de 50% em relação ao ano anterior. Isso não é impulsionado por uma única solução, mas por Web, Mobile, Firefly e Express. Então, acho que estamos ganhando força, estamos demonstrando que estamos aumentando o topo do funil. Isso é positivo a longo prazo, pois as pessoas se envolvem mais, veem utilidade e conectam seus fluxos de trabalho. E, no final das contas, à medida que trazemos mais pessoas para o ecossistema criativo como um todo, há a oportunidade de migrá-las para níveis superiores. E, novamente, com essa abordagem baseada em consumo, baseada em uso, tudo é totalmente orientado pela utilidade, certo? Tipo, você tem boa experiência e obtém valor do seu processo criativo, edição, geração e colaboração. Você vai fazer mais disso. E nós reunimos uma interseção realmente única de escolha de modelos, abordagens flexíveis baseadas em consumo, acesso a ferramentas poderosas e precisas, caso você realmente queira ser detalhista e refinar alguma coisa. E então, se você quiser levar isso ainda mais longe, pode colocar isso na entrega, na ativação e na perspectiva de mensuração, seja em um canal social ou em algum outro canal de marca. Então, ter as peças individuais é realmente interessante. Mas, novamente, como está sendo mostrado aqui, e especialmente com capacidades agênticas, quebrando silos e reunindo diferentes capacidades de automação, essa abordagem de ponta a ponta é totalmente única. Certo, agora que falamos tudo isso, o que o mercado está deixando passar aqui? Tipo, a visão geral, porque parece que o mercado fala: vocês tinham um modelo por assento e agora estão mudando para outro. A gente não sabe o que vai acontecer. Eu já vi isso também em fintech, onde os take rates estão caindo, mas estão caindo porque você está vendo uma aceleração no TPV. No fim, você quer que o TPV cresça mais rápido que a taxa caia, pois assim coloca mais dinheiro no bolso. De novo, o que o mercado está deixando passar aqui, porque parece que você está fazendo tudo o que deveria estar fazendo. Então, quando converso com investidores, há um interesse crescente na nossa posição sobre como estamos incorporando capacidades de IA, tanto generativas quanto agênticas, em todo o portfólio. Acho que também há uma percepção sobre as transformações que a indústria, os clientes e os perfis estão passando. Acho que estamos lidando muito bem com isso. Eu já mencionei alguns dos dados antes, no sentido de articular quais são nossos direcionadores estratégicos e quais são nossos principais KPIs. E isso varia em todo o portfólio, mas envolve aumentar o número de usuários, aumentar a base monetizável, expandir dentro da nossa base de clientes e expandir nossa base de clientes, além de conquistar e crescer com muitas dessas novas soluções que são transformadoras. Se eu der um passo atrás, conversando sempre com investidores, percebo que parte dos movimentos do mercado é exógena e parte é específica da empresa. Eu acho que execução e consistência, definir e detalhar quais são nossos objetivos e metas e depois ligar a visão à realidade e à execução é o caminho que estamos seguindo. Estou muito empolgado com o que fizemos aqui no Summit, inaugurando uma nova era de orquestração de clientes baseada em agentes. Isso serve para manter o interesse no lado criativo, que recebe um foco um pouco maior na nossa conferência Max. Da criação à produção e entrega em um fluxo unificado, isso é realmente fascinante. Eu concordo. Acho que Shantanu disse em uma entrevista recente que acredita que os pessimistas estão errados porque a tese ainda continua válida. A receita segue crescendo a 2 dígitos e é muito lucrativa. Ah, claro, cada vez mais concorrentes por aí, startups menores, as originais também estão lá. Até mesmo a Anthropic, que agora é tecnicamente parceira. A Adobe parece ser muito lucrativa, mas a maioria dessas empresas não é, ou pelo menos não sabemos, pois não são de capital aberto.
Eles têm a vantagem de não serem uma empresa de capital aberto, podendo queimar dinheiro para crescer mais rápido. Embora a Adobe seja uma empresa de capital aberto e lucrativa, ainda precisa manter as coisas sob controle. Então, como eles equilibram isso? Sim, não, é uma ótima pergunta. Então, nós temos um foco obsessivo em inovação e em P&D associado a isso. O número de funcionários dentro da nossa organização de P&D tem sido a parte que mais cresce do nosso negócio há vários anos. Então, é aí que estão as prioridades. E, novamente, acho que você vê isso sendo mostrado e, de certa forma, representado. Ao mesmo tempo, ter o relacionamento com o cliente, ter a confiança do cliente e ser capaz de ter esse diálogo, evoluir os modelos de negócios, evoluir os modelos de monetização, ajuda, mais uma vez, sob o ponto de vista empresarial, facilitando as transformações necessárias para acompanhar a escala, a velocidade e os resultados. Então, eu acho que a combinação desses dois é realmente fundamental. Mas, no final das contas, é ouvir o cliente, seja expandindo o portfólio, o escopo, os preços, ou apenas o desempenho e as capacidades do lado empresarial. Acho que, como este vai ser um episódio longo, já falei isso 3 vezes, talvez mais, mas é longo assim mesmo. Como a Adobe garante que os clientes tenham tudo o que precisam dentro do ecossistema, não há motivo para eles saírem. Porque, como você disse, eles estão aqui, confiam a Adobe os dados que já estão ali, anos e anos de trabalho juntos. Com essa nova tecnologia, é normal ter receio de tentar algo inédito. A Adobe precisa garantir que está no caminho certo rapidamente, pois a IA avança muito rápido. E esse é o principal ponto. Enquanto a Adobe continuar inovando e não der motivos para os clientes irem embora, Parece que a responsabilidade está sobre nós para continuar inovando, mas, ao mesmo tempo, reconhecendo que as pessoas, tanto indivíduos quanto empresas, querem flexibilidade e opções. E esse é um dos principais motivos pelos quais temos mais de 30 modelos de IA que você pode escolher dentro do aplicativo Firefly. Esse é um dos principais motivos para ser um ecossistema aberto, não um ecossistema fechado, tanto para empresas quanto para clientes. Então, eu acho que isso é absolutamente fundamental para construir confiança, conformidade, segurança da marca associada a isso, mas também fazer isso em um contexto aberto que dá às pessoas escolha e flexibilidade. agora, por último, mas não menos importante, eu preciso perguntar, é claro, sobre o Shantanu deixando. Bem, não deixando, mas não sendo mais o CEO depois de 18 anos, ele ainda vai ser presidente do conselho, então ainda vai participar dos negócios da Adobe. O presidente do conselho basicamente também é uma espécie de mentor do CEO. Ainda não sabemos quem vai ser, mas como os investidores devem pensar sobre essa transição depois de 18 anos, claro. Agora também é a era da IA, então as coisas estão mudando. Acho que muitos espectadores têm essa dúvida. Ele vai perguntar ou não? Sim, é uma pergunta justa e é uma pergunta razoável. Não vou dar nenhuma notícia nova aqui hoje. Não que eu saiba, mas olha, acho que o impacto dele na empresa ao longo de 18 anos é absolutamente lendário. E você percebe isso, seja ele falando ou apenas pelo próprio produto. Existe um grupo incrivelmente forte de pessoas que também apoiam e meio que atuam em toda a Adobe de forma geral. Então, a base estratégica já está estabelecida e temos trabalhado nisso há alguns anos e vamos continuar avançando nesse sentido. Concordo com você e, pessoalmente, o engajamento permanece forte e seguirá assim após a nomeação do novo presidente. Então, eu acho que há uma oportunidade de obter uma perspectiva aprimorada nisso, sem perder a influência dele ou sua supervisão e habilidade estratégica em tudo. Certo, acho que com isso é uma boa forma de encerrar. Então agradeço por você ter voltado e falado sobre o negócio. Muito obrigado. Com prazer. Obrigado. E obrigado aos espectadores. Espero que tenham gostado, deixem seus comentários abaixo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!